esperança. Quem espera sempre alcança. A gente tem que esperar, né? Esperar para ver o que acontece. Porque o debate sobre liberdade de expressão no Brasil, você disse que ganhou uma dimensão internacional, eu exageraria, eu seria mais hiperbólico. Eu diria que ganhou uma dimensão intergaláctica. Tem até satélite fritando ovo. O troço virou motivo de piada. Você tem postagens de Elon Musk que ultrapassaram a quantidade de 300 milhões de visualizações. Sacou de louco? Aí você vai dizer que essa quantidade de visualizações não são capazes de abalar ninguém? Por mais poderoso que o sujeito seja? Abala, abala. O sujeito só não passa recibo assim de maneira tão explícita, mas abala, abalou. Abalou Bangu, abalou Brasília, abalou geral, abalou o mundo. O mundo tomou conhecimento de que o Brasil tem uma tirania. Interessante são as palavras, né? Quando as palavras são jogadas, e por quem são jogadas, elas ganham uma dimensão intergaláctica. Quando a gente vê que o ministro Alexandre fala de alienígenas, o conceito que a Fabiana utilizou é corretíssimo. No direito, alienígena é o de fora, né? Mas no caso do Elon Musk, que é o fogueteiro, que é o cara que lança foguete para o espaço, alienígena ganha uma outra dimensão. Então, além do estrangeiro, ganha o tom espacial. O cara é dono da SpaceX, né? É dono do X, é dono do mundo, o cara é poderoso demais. E aí entra sempre aquela questão. Quando você vai entrar numa briga, eu sempre recomendo que não se deve brigar. Mas quando você entra numa briga, você tem que avaliar se você tem condições de vencer essa briga. E se vale a pena a briga. Isso se chama avaliação estratégica. No caso dessa briga com Elon Musk, a impressão que a gente tem é que ou o Supremo Tribunal Federal não teve avaliação estratégica ou cometeu um erro de avaliação. E aí o erro específico vai para a conta do ministro Alexandre de Moraes. E é isso que tem sido falado internamente no próprio Supremo. É um equívoco. Como é que você vai indiciar alguém que, do ponto de vista legal, não vai estar, não tem como puni-lo de verdade? Vira uma bravata. Então, aquelas 7 páginas de denúncia contra Elon Musk no inquérito do fim do mundo acabam virando piada internacional. Acabam virando a demonstração tirânica de que algo está errado com o Estado de Direito no Brasil. É isso, é essa leitura. Mas será que quem fez o texto não avaliou isso? Não fez essa análise estratégica, que é o que se manda? Quem tem poder tem que ter visão estratégica. Se você tem poder ou acha que tem poder e não tem visão estratégica, se muda para Marte. Você não entende nada do que é o poder. Ou então o efeito da pessoa que ela não consegue enxergar além do horizonte. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, naquela manifestação que nós exibimos ainda há pouco, ele foi preciso. A gente aqui, se pudesse ironizar, a gente acompanharia integralmente o voto do relator, que ele foi muito interessante. Ele disse que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Não é mesmo. Está certíssimo o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse também, liberdade de expressão não é liberdade de tirania. Opa, opa! Ministro Alexandre de Moraes está acordando para um ponto importante. A tirania, ele falou na tirania. O Brasil está vivendo uma tirania. Opa, será que o ministro reconheceu isso? Não sei. Não vou interpretar, não vou além da interpretação das palavras do ministro. Mas que ele usou a palavra tirania, utilizou. E quem é que está usando a expressão tirania? É o Montesquieu que fala de tirania, que ele diz que quando o executivo se junta com o judiciário, forma uma tirania. Montesquieu. Então, vai lá. São outras coisas, outros estudos, né, que a gente precisa ter. Quando o ministro fala também que os alienígenas tiveram conhecimento da coragem e seriedade do poder judiciário brasileiro, isso também mostra que, olha, então, ele, como grande representante do Poder Judiciário, afrontou lá o alienígena. Agora, vamos ao ponto, o X de todo esse problema, que esse X que é o X essencial.
toda essa crítica do Elon Musk, ou Elon Musk, você que escolhe a melhor pronúncia, ela se referiu ao processo eleitoral brasileiro. A crítica não foi ao Supremo Tribunal Federal, a crítica foi ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí, Houston, we have a problem, Houston. Por que nós temos problema, Houston? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, o órgão administrativo da eleição brasileira, é um órgão do judiciário, desde os tempos de Getúlio Vargas, desde o distante ano de 1932. Ainda não era a ditadura do Getúlio. A ditadura do Getúlio começa de verdade em 1937, com a promulgação do Estado Novo. Antes da ditadura do Getúlio, mas ainda no período de Getúlio Vargas, foi criado lá o Tribunal Superior Eleitoral, 1932. Esse órgão deveria continuar sendo um órgão do judiciário para administrar a eleição? Houston, esse é o nosso problema. Esse é o debate que não houve no Brasil. Para quê que isso deveria ser assim? Não deveria. O Tribunal Superior Eleitoral não deveria existir. Ou, se existisse, com esse nome, não devia ser chamado tribunal. Devia ser um órgão que cuida da eleição. Um órgão civil, um órgão público, um órgão não judiciário. Caberia ao judiciário depois avaliar supostos problemas jurídicos da eleição e não ele cuidar da eleição como judiciário. Então esse é o primeiro erro. Aí vamos aos erros seguintes. O que denunciou Elon Musk? Elon Musk denunciou problemas no nosso sistema de poder eleitoral judiciário. Ele apontou lá que houve problemas com os candidatos, os políticos tiveram seus conteúdos, de uma certa forma, censurados, parlamentares foram alvo de suspensão e supressão de seus direitos claramente garantidos na Constituição, isso ele falou também. O TSE também foi apontado por ter feito aí, o pessoal do Twitter que denunciou, né? Que o TSE promoveu julgamentos sigilosos, e o artigo 37 da Constituição não permite isso. E também o TSE determinou a retirada de conteúdos que não eram criminosos, que não eram ilícitos e nem necessariamente eram fora da lei, mas que assim consideraram os magistrados, e que isso acabou configurando ou censura prévia ou censura posterior, mas configurou censura, e censura é inconstitucional, segundo o Supremo Tribunal Federal. Aí vamos, Houston, tem um terceiro problema. Por que o Tribunal Superior Eleitoral tem que ter membros do Supremo Tribunal Federal nele? Supremo Tribunal Federal é algo tão importante, tão especial, que ministro do Supremo só deveria cuidar de ser o guardião da Constituição. Já tem muito trabalho para eles fazerem, mais de 100 mil processos, 100 mil casos que eles julgam por ano. Então, essa é outra questão que deveria ser debatida no Brasil. As cortes não poderiam ter a sua sobreposição de composição. E é isso que está causando o problema agora, porque você não sabe se o Elon Musk criticou o Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ou se você criticou o Alexandre de Moraes, que é membro do Supremo Tribunal Federal. Só que nessa história toda, o Supremo Tribunal Federal, como o Alexandre faz parte do TSE também, e ele brigou com Elon Musk, o assunto assumiu a dimensão intergaláctica que botou o Supremo no meio sem que o Supremo devesse ter entrado nessa história. Entenderam? É uma bagunça institucional completa. E para completar a bagunça, vamos lá, TSE, aí entra a questão política. Não basta só o Senado cuidar do impeachment de ministro do Supremo, que tem lá 53 casos, que o Senado tem obrigação de avaliar isso aí. Mas o Senado tem uma outra obrigação que essa não dá nem para dizer, não vamos fazer, não, tem que fazer agora e para ontem. É a questão do Código Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral não tem a capacidade legal de legislar, não é legítimo que ele legisle. E ele tem legislado através de resoluções. Resoluções têm mandado mais na eleição do que o Código Eleitoral. Então o Senado tem que tomar vergonha na cara, aprovar o Código Eleitoral e a gente botar uma pá de cal nessa crise. Essa crise ela está ganhando uma dimensão que está ficando
é fora da realidade. A gente só fala disso. Isso está enchendo o saco. E a questão essencial, a gente não está cuidando. A questão essencial é: não estamos com liberdade na eleição. E não dá para ter eleição sem liberdade. Esse é o ponto fundamental. Segundo, você tem que ter um tribunal, não pode interferir na eleição. Não é legítimo isso acontecer. Quem cuida da eleição é o povo, é o representante do povo através do Congresso Nacional, através da aprovação de um código eleitoral. Então, desculpem ter alongado um pouquinho, mas a gente precisou ir para o espaço para voltar para cá, para ver se o Brasil consegue voltar à realidade.